Marcos capítulo 2. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estáis remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e ande. Em algumas traduções está: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. Fica aí com a Bíblia aberta para nós analisarmos esse texto aí. Esse milagre, ele se repete em Mateus, capítulo de número 2. Esse milagre se repete, melhor dizendo, Mateus capítulo 9, versículo 2 ao 8. E Lucas, capítulo de número 5, versículo 18 ao 26. No capítulo 1, quando a gente viu nos estudos passados, nós observamos que Marcos nos informa que a multidão estava à procura de Jesus e ele se afasta da multidão. Fica implícito, não está explícito no texto, mas fica implícito no texto qual que era a intenção daquela multidão. Vamos dar uma olhada aí em Marcos capítulo 1, a gente já falou, mas só para recapitularmos, Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 38, a Bíblia diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, porque também convém que lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Olha a expressão de Jesus. O que Marcos está nos informando aqui é que a multidão ela estava começando a se aglomerar até Jesus por causa dos milagres. E já olhando esses versículos aqui, eu aprendi uma lição muito importante, uma lição muito séria. Porque hoje, principalmente hoje, no século 21, onde a nossa geração de pregadores e cantores, eles vivem muito encantados com a multidão. Nós gostamos da multidão. As pessoas ficam empolgadas com a multidão. As pessoas querem dar o seu melhor diante da multidão. Porque a multidão promove. A multidão traz fama. A multidão traz louvores. Só que Jesus, quando começou a perceber que essa multidão que estava aflorando a ele, não estava se convertendo, na verdade estava interessada nos milagres, Jesus diz: olha, vamos para outro lugar. Porque eu vim para pregar o evangelho, eu não vim para ficar realizando milagres. Eu não vim para dar cura para o povo, eu vim para entregar o evangelho, que é mais importante do que a cura. E aí a Bíblia nos diz que Jesus então decide se afastar da multidão. E quando eu estava vendo esse versículo, eu falei: mais uma pancada.
Porque como nos custa entender que mais importante do que aquilo que faz bem ao meu corpo é aquilo que faz bem para a minha alma. Com isso eu não estou querendo dizer que Jesus quer que eu fique aleijado, quer que eu fique... Não, Ele quer que a gente cure, é tanto que todos aqueles que foram levados até Ele, precisando de uma cura, Ele curava, mas o principal não é a cura, é o milagre. Então Jesus, Ele decide se afastar. Olha hoje assim, como que a gente define ministério de sucesso? Ministério de sucesso é definido pela multidão. Se tem muita multidão, se tem muito seguidor, se tem muita gente olhando, correndo atrás, é sucesso. Mas a receita que Jesus nos dá que é diferente. Jesus diz, olha, deixa a multidão aí, porque o meu negócio não é com a multidão. Eu abençoo a multidão, eu multiplico pão para a multidão, mas mais importante do que aquilo que eu posso fazer para a multidão, é aquilo que eu posso fazer na multidão. Pegou aí? Mais importante do que aquilo que eu posso fazer para as mãos da multidão, para a boca da multidão, para os olhos da multidão, é aquilo que eu posso fazer no coração da multidão, na alma da multidão. E aí quando Jesus se retira dessa região, Ele vai voltar para Cafarnaum. E em Cafarnaum, Jesus estabelece o ministério dele. Em Cafarnaum, Jesus vai realizar muitos milagres. Mas lendo os evangelhos, você vai ver que Jesus vai tecer uma palavra dura contra Cafarnaum. Jesus vai falar que se em Tiro e em Sidom tivessem sido realizados milagres que foram realizados em Cafarnaum, muitos deles teriam se convertido e talvez Sodoma e Gomorra e essas outras cidades que pereceram ainda existissem até os dias de Jesus. Então, realizar milagres e prodígio não é evidência de que aqueles que são beneficiados pelo milagre são alcançados pela bênção de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? A gente já tem que começar com esse chacoalhão assim para mostrar como esse Jesus, Ele é grandioso. Aí a Bíblia vai nos dizer aí no versículo de número 3, dê uma olhada aí comigo. Versículo de número 2. Jesus está pregando e provavelmente é uma casa pequena. Alguns vão até discutir para saber de quem que é essa casa, se é de Jesus, se é de Simão Pedro. Provavelmente seja de Simão, não sabemos. Mas tem gente que diz que é de Jesus, tem gente que diz que é de Simão, não quero saber. A Bíblia não fala claramente quem é o dono da casa, então não quero saber quem que é o dono. Quero saber o que acontece na casa. Até porque hoje não tem nem resquício dessa casa, mas aquele que realizou o milagre dentro da casa ainda vive, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus começa a pregar a palavra e a multidão se aflora, se ajunta, de tal maneira que não havia lugar nem junto às portas. E ele lhes anunciava a palavra. Versículo de número 2. Agora o versículo de número 3 diz que vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. Paralítico, ele era um homem carregado. E aqui eu quero que você olhe para mim. Nós temos um homem carregado por 4. Eu sei que você já ouviu essa pregação milhares de vezes. Parece que você já viu de tudo nesse texto. Mas eu tenho certeza que você vai ver alguma coisa nova. Naquele dia, aquele homem estava paralítico. Ele precisava de alguém que o conduzisse até Jesus. O problema dele era um problema físico. Ele não conseguia se locomover fisicamente. Então ele precisava de alguém, de amigos, que o conduzissem até Jesus. Ele poderia ter ouvido de Jesus, crido que Jesus poderia realizar milagres, mas estava de alguma forma impossibilitado de ir até Jesus. Logo, 4 amigos foram necessários para juntar aquele homem numa maca, que era uma espécie de rede, e conduzir até Jesus. Hoje nós temos essa mesma responsabilidade. Talvez não de trazer alguém que esteja paralítico fisicamente, mas alguém que está impossibilitado espiritualmente de vir até Jesus. O que a gente faz é simplesmente dizer, vem para a igreja, vem a ouvir a palavra, bora lá. Mas às vezes as pessoas estão numa condição espiritual que está incapacitada de vir sozinha. E essa missão de ir lá e trazer é minha e sua. É nossa essa responsabilidade de ir e levar alguém à casa onde Deus está, onde Jesus está. Eles fizeram isso. Só que existem algumas dificuldades aí no levar o paralítico até Jesus.
Não é simplesmente levar. Em primeiro lugar, para levar o paralítico até Jesus, eles tinham que ter visão. Uma visão de saber que eles iriam carregar aquele homem pela última vez. Eles decidiram, é a última vez que a gente vai sentir o peso desse homem. Dessa vez a gente não vai levar ele para mendigar, não vai levar ele para pedir esmola. Nós vamos levar ele para aquele que tem a solução para o problema dele. Vamos levar ele até Jesus. Eles tinham visão de que a pessoa que era capaz de mudar a vida daquele homem era Jesus. E nós precisamos ter essa visão também, de que o único capaz de mudar a vida de alguém ainda é Jesus de Nazaré. E nós temos que levar as pessoas até Jesus. Esse é o nosso papel. Nós somos apenas uma via condutora que conduz o pecador a Jesus. Então, todo alvo da atenção não é do pregador, não é do cantor. Todo alvo, a gente é só uma via de transmissão. Nós apenas, como Tiago diz, como espelho, nós apenas refletimos a glória de Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e não ver o Josué, mas ver Cristo. Eu tenho que apontar Jesus de Nazaré, porque é Jesus quem tem a solução para a vida das pessoas. É Jesus quem não decepciona o homem, e eles vão levar até Jesus. Olha que coisa interessante, eles não eram capazes de curar aquele homem, mas sabia quem era capaz. Ou seja, eles não eram capazes de dar um jeito na vida daquele homem, pecador. Mas ele sabia quem era capaz de mudar a vida daquele homem. Às vezes a gente lê o texto, a gente não sabe se está na condição dos amigos ou na condição do paralítico. Nós não sabemos se estamos na condição de carregar alguém ou se estamos sendo carregados. Só sabemos de uma coisa, que Jesus vê tanto a fé daqueles 4 homens como a fé do paralítico. Glória seja dada ao nome de Jesus. Uma outra coisa que eu aprendo olhando para esses homens. Olha aí, a Bíblia fala o seguinte, versículo de número 4. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. Sabe como isso aqui se chama? Determinação para enfrentar dificuldade. Imagine a cena, pastor Robson. Está lá, levando o paralítico até Jesus. Chega lá, está a bendita multidão na porta. A multidão não deixa ele se aproximar de Jesus. Qual que era a escolha mais fácil? Não a certa, a mais fácil de se tomar. Bora voltar para trás. Bora desistir. Vamos deixar para levar esse pecador até a presença de Jesus outro dia, quando der, quando tiver menos dificuldade, quando ele quiser mais. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles olharam e disseram, a multidão não deixa, bora dar um jeito. Eles fizeram algo inédito. Não tem nenhum registro na Bíblia de alguém abrindo buraco no teto. Então eles decidem fazer algo inédito por causa da necessidade de alguém. Agora imagine que eles já haviam usado a força deles para conduzirem o paralítico até Jesus. Isso demanda o quê? Esforço. Agora eles vão ter que subir numa casa e puxar o paralítico para cima. Isso demanda esforço. Eles sentiram o peso do paralítico. E uma pergunta para mim e para você. Nós temos sentido o peso das almas que queremos conduzir até Jesus? Porque nós temos que sentir, irmãos, o peso. O peso de chorar por alguém. O peso de consagrar por alguém. O peso de conduzir uma pessoa até Jesus. Nós vivemos reclamando. Poxa, a vida de fulano de tal não muda. Poxa, a vida de ciclano não muda. Mas quanto de preço que a gente está pagando para poder levar essa pessoa até Jesus? Eles sentiram peso. O Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, guarde isso aí, se quisermos ajudar as pessoas a irem a Jesus, precisamos carregá-las na mente, no coração, na alma e nos braços. Primeiro desafio, o peso do paralítico. Eles enfrentaram o peso do paralítico. Em segundo lugar, eles vão enfrentar a multidão.
A multidão, ela é uma bênção, mas às vezes é um osso duro de roer. A multidão, às vezes, é um problema. Quer ver como a multidão é um problema? Quem é bom de Bíblia? Abre aí para mim, pastor Robson. Lucas 19, por favor, né? Por favor. Lucas 19, versículo de número... Lê primeiro o capítulo 18, pastor Robson. Lucas 18, verso 39. Isso. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual que é o contexto aí? O contexto é de Bartimeu. Bartimeu está clamando, e quem que está mandando Bartimeu calar a boca? Multidão. A multidão nesse contexto aí está sendo um impedimento. Bartimeu está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão está dizendo: cala a boca, o teu clamor está me incomodando. Agora, capítulo 19, pastor Robson, versículo de número 3. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quem é que está falando aí? De quem é que está falando? Está falando do meu xará, o pequeno Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, queria ver quem era Jesus, mas não podia. Por quê? Por causa da multidão. Aqui em Cafarnaum, a multidão está fechando a porta para que o homem não fosse conduzido até Jesus. Então, às vezes, guarde isso no teu coração, Jesus vai te afastar da multidão. Às vezes, Jesus nos leva para o deserto, ou o Espírito de Deus nos conduz para o deserto, porque lá no deserto não tem multidão. Lá no deserto o acesso é livre. Todo homem de Deus que foi na Bíblia para o deserto, voltou de lá cheio do Espírito Santo. E é isso que a Bíblia está nos mostrando aqui, que às vezes é necessário que a gente evite a multidão e crie uma nova rota de acesso que nos conduz até Jesus. E qual que foi a rota que conduziu aquele homem até Jesus? Cavando de cima para baixo. A rota para encontrar Jesus ainda é a mesma. Qual? De cima para baixo. Às vezes a gente quer encontrar Jesus em cima, e Jesus fala: é embaixo. Jesus encontra Zaqueu em cima da figueira brava, e o que ele fala? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus se convidando para ir para a casa de Zaqueu. A mulher do fluxo de sangue, quando foi receber o milagre, para onde ela foi? Por baixo. Tocou na orla de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Em terceiro lugar, eles subiram na casa. Isso fala de persistência. A persistência daqueles homens nos ensina que quando um caminho está bloqueado, devemos buscar outro. Até onde estamos dispostos a ir para levar uma pessoa a Cristo? Até onde estamos dispostos a ir para levar uma pessoa até Cristo? Não sei se os irmãos já leram, mas tem aquele livro lá, Os Heróis da Fé. Não a galeria de Hebreus 11, mas o livro mesmo, do Orlando Boyer, Heróis da Fé. E quando você pega a história dos heróis da fé, como Whitefield, como Martinho Lutero, John Hus, o Bunyan, tantos outros homens de Deus aí, você vê o que eles fizeram na história e através da vida deles, como que vidas foram transformadas no meio das aldeias, no meio das selvas. Muitos desses grandes pregadores aí que eu estou citando aqui da galeria dos heróis da fé morreram com 37 anos, 40 anos, 45 anos, porque gastaram a vida por amor a almas. Isso aqui é muito sério, porque Deus falou ao meu coração. Primeiro Deus fala conosco, para depois falar com os irmãos. E às vezes a gente coloca tanto empecilho para nos aproximar de alguém. Tanto empecilho para nos aproximar de pessoas. Se Jesus fosse olhar para essas condições, tadinho de nós. Nós estaríamos perdidos. Amém? Aí olha o que o versículo de número 5 diz. Jesus vendo a fé. Jesus vendo a fé. Te faço uma pergunta. A fé é material? Como que Jesus conseguiu ver a fé deles?
É o que Tiago fala. Você diz que tem fé? Eu não estou vendo. E alguém pode usar esse argumento, mas fé é imaterial. Mas Jesus viu a fé daqueles homens. Como? Atitude. O que comprova que eu tenho fé em Jesus é como eu me comporto diante dele. Aqueles homens, eles vão abrir um buraco no teto para descer o paralítico até Jesus. Isso não é outra coisa senão uma atitude de fé. Eles estão sabendo que aquilo ali não é em vão. Não sei quem era o dono da casa, mas com certeza depois não ia ser os 4, mas os 5 que ia reparar o teto. Quem sabe os 4 estavam lá em cima dizendo: ô abençoado, a gente está abrindo um buraco aqui, mas depois que tu ficar curado, você vem fechar o buraco com nós. Isso é fé, irmão. A fé foi vista na atitude. Aí Jesus vai falar: filho, perdoados estão os teus pecados. Mas eu já volto para essa questão aí. Mas vamos ver os mestres do contra. Versículo de número 6. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz isso este? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Olha, o texto inicia dizendo que os 4 foram conduzir o paralítico até Jesus e não podia, porque havia uma grande multidão que fechava a porta, certo? Só que aqui no versículo de número 6 está dizendo que estavam ali, ou seja, perto de Jesus, os mestres da lei, os escribas e os doutores, ou seja, eles eram pontuais no culto. Os mestres da lei chegaram primeiro que a multidão. Jesus está na casa, está pregando e tem lá: estavam assentados ali escribas que arrazoavam em seu coração, falando que Jesus estava dizendo blasfêmia. Isso aqui me espantou muito. Isso aqui me espantou demais. Porque quem está ali no culto, outra vez era o demônio religioso, né? O demônio religioso estava na igreja. Agora são os mestres da lei que estão lá. Jesus está pregando, eles foram os primeiros a chegar, mas olha a atitude deles. Arrazoavam no seu coração, dizendo: este diz blasfêmias. Eles estavam lá, Jesus estava pregando, mas eles estavam arrazoando no seu coração. E olha como isso aqui é muito sério. Porque os mais informados em meio àquela multidão eram mais céticos. Quem eram os escribas, os doutores, os mestres da lei? Os teólogos dos dias de Jesus. Os maiores teólogos dos dias de Jesus eram os mais incrédulos. Os que mais conheciam a palavra de Deus nos dias de Jesus eram aqueles que se tornaram maiores opositores da obra redentora do nosso Senhor. Eu falei: meu Jesus, o que esse texto quer dizer? Eu fiquei orando, porque algumas coisas a gente aprende com comentário, outras coisas a gente ora para Deus falar para a gente, né? E Deus falou no meu coração que muita informação desprovida de piedade é um veneno para a alma. Os homens estavam totalmente carregados de conhecimento, mas havia muita pouca piedade, e isso foi a ruína do Sinédrio. E quantas pessoas hoje estão com a cabeçona, que nem diz o pastor Laércio, mas o coração atrofiado, mente brilhante, coração em trevas, palavra na mente, mas nada na vida. E Deus não quer que eu e você conheçamos a palavra apenas de pregar para outra pessoa. E eu quero que você entenda, e eu oro para Deus me dar essa graça. Jesus, eu não quero conhecer grego, hebraico, latim, aramaico apenas, eu quero ver a tua palavra na minha vida. Pastor Laércio me disse uma coisa muito interessante, que quanto mais você produz, mais você vai para baixo. Alguém aqui já viu um pé de mexerica? Quanto mais um pé de mexerica se carrega, mais para baixo ficam os galhos dele.
Então muita gente que anda falando de si mesmo, louvando a si mesmo, procurando glória para si mesmo, é um galho de mexerica apontado para cima. Logo não há evidência do fruto do Espírito Santo. Então nem sempre o fato de alguém estar onde Jesus está muda a vida da pessoa. Porque nós já ouvimos, eu já disse isso, que onde Jesus está, as pessoas mudam. Tristemente, não. Tristemente, com pesar no coração, não é o que a Bíblia diz. Porque Jesus está na casa, Jesus está pregando, mas tem gente lá que está maquinando matar Jesus. E ainda hoje há pessoas que vêm à igreja e saem piores do que quando entraram. Pois não vêm com a intenção de ser edificado pela palavra. Esses mestres da lei chegaram antes dos 4 amigos, antes do paralítico, antes da multidão, mas não foram para aquele ambiente com a intenção de serem confrontados e edificados pela palavra, mas foram com a intenção de apanhar o mestre e de que ele morresse. Tem gente que vem para a igreja e sai pior do que quando entra, porque não vem para ser confrontado pela palavra, não vem para adorar, não vem para ter um encontro com aquele que é a palavra verdadeira. Paul Washer, ele diz assim, conselho dele aos jovens, eu sou jovem ainda, então eu pego para mim esse conselho: leia a Bíblia contra você. A princípio eu não entendi muito bem isso, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, faz todo sentido. Porque tem gente que lê a Bíblia, há pessoas que preparam um sermão pensando em determinada atitude de determinada pessoa para confrontar aquela pessoa. Poxa, ó, fulano de tal mentiu, então essa palavra aqui se encaixa bem naquela pessoa lá. Eu vou preparar, se eu tiver uma oportunidade, que Deus me segure. Deus não segura não, Deus dá corda. E o que Paul Washer diz é que quando você lê a Bíblia, todo herói da Bíblia é Jesus e todo vilão é você. Ele diz assim, quando você lê a Bíblia de Davi derrubando Golias, não é você derrubando Golias, é Jesus derrubando o Golias. Ele diz, o Golias é o pecado, o ungido é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, para vencer o gigante que nem Saul nem o exército dele inteiro era capaz de derrubar, o pecado. E nós temos uma síndrome muito forte de querer ser sempre o mocinho da história. Nem sempre nós somos o Abel. Às vezes somos o Caim. Nem sempre somos o Moisés. Às vezes somos Coré, Datã e Abirão. Às vezes nem sempre somos o Samuel. Isso aqui pesa no meu coração, mas Deus está me mandando falar. Às vezes nem sempre, pastor Robson, somos o Samuel que está do lado da Arca da Aliança e do candelabro. Às vezes somos o Ofni e Finéia, que está na porta da tenda, pecando. Às vezes nem sempre somos como o Cordeiro de Deus. Às vezes somos mais parecidos com Judas. E eu apanhei, ouvindo essa palavra, então você apanha junto comigo aqui. Versículo 7. Porque diz blasfêmia: quem pode perdoar pecado senão Deus? Porque no versículo 6, Jesus viu o homem descendo e disse: filho, perdoados estão os pecados. Quem pode perdoar pecado? Porque o judeu, ele entendia que se você tinha uma enfermidade, isso era ocasionado por causa do pecado, ou seu ou dos seus ancestrais. É tanto que em João 9, quando os discípulos estão passando e tem um camarada lá que é cego desde nascença, eles indagam: quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus fala: nem ele nem os pais, mas está assim para que se manifeste nele a glória de Deus. É a síndrome dos amigos de Jó. Jó, confessa, Jó, você pecou, não é possível. Uma pessoa justa não vai perder 10 filhos de uma vez, Jó. Jó, confessa o teu pecado, você deve ter transgredido contra Deus. É a síndrome dos amigos de Jó. E às vezes a gente pensa que porque alguém está sofrendo, está passando por dificuldade, é porque está no pecado, e às vezes nem sempre é. E eles entendiam que você não pode receber a cura
sem receber o perdão. Porque a enfermidade é ocasionada pelo pecado. Então eles vão, e quando Jesus faz essa pergunta, olha, versículo de número 9. Ainda no versículo 8. Jesus, conhecendo logo o seu pensamento. Isso aqui é onisciência. Eu não queria ter esse poder não, irmãos. É o poder da Jean Grey, X-Men. Professor Charles Xavier. Já pensou se você fosse capaz de ouvir tudo que pensam ao teu respeito? Vou até tomar uma água porque é doloroso um negócio desse. Eita, como as falcianes iam se revelar aí na igreja. Menina, sua maquiagem está uma maravilha. Por dentro só o sangue de Jesus sabe como é que passa, hein? Aqueles varão que bate nas costas, falam, tu é uma bênção, rapaz. A mente continua, benção, benção, bem debaixo da terra, 7 palmos, longe de mim. E Jesus conseguiu lidar com isso. Tem um episódio dos X-Men aqui, eu só vou dar uma viajadinha aqui, porque faz bem, é a cultura, não vai atrapalhar o sermão não. Tem um episódio lá dos X-Men, que a Jean Grey, ela perde o controle do poder dela. E ela não consegue controlar, ela ficou ouvindo o pensamento de todo mundo. E isso causa um transtorno muito forte nela, porque ela ouve o que ela não quer. E a vampira vai lá e tece um pensamento malicioso dela, e ela fala, não, vampira, não é assim. E os relacionamentos dela começam a ser deturbados, porque ela não consegue controlar isso. Mas Jesus, em todo tempo, ouvia o pensamento de todo mundo. Mas ele não teve distúrbio mental, isso não mudou a natureza dele, muito pelo contrário. Ele, conhecendo o pensamento de todo mundo, e era pensamento de morte, ele sabia entrar e sair em todos esses labirintos, sem se contaminar, sem se poluir, sem se tornar uma pessoa pior. Imagine todo santo dia olhando a cara de Judas, e sabendo que Judas estava pensando que ia traí-lo. Ou você pensa que quando Jesus deu um pedaço de pão lá para Judas lá, ele estava assim, caindo no roteiro de um acaso? Não, ele sabia que Judas ia traí-lo. Mas aqui é onisciência, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. E Jesus, ele sabe lidar com as emoções dele. Aí Jesus vai fazer essa pergunta, o que é mais fácil? Perdoar ou curar? Eu te faço essa pergunta, o que é mais fácil? Perdoar ou curar? O que é mais fácil, Jéssica? Perdoar ou curar? E aí? E aí, amor? O que é mais fácil? Nesse contexto aqui de Jesus, um exemplo, um exemplo, tá, irmão? Um exemplo assim, bem exemplo mesmo. Você é Jesus. Tem uma multidão te olhando. Você está pregando. Você fala para alguém, ó, fica tranquilo, você está perdoado. Perdoar parece ser mais fácil porque não se existe evidências de que você foi perdoado. Então as duas coisas é igualmente difícil. Porque Jesus não está falando para brasileiro, Jesus está falando para judeu. E judeu sabe que se você fala que está perdoado, então cadê a cura? Porque a cura é a prova do perdão. Porque a enfermidade é castigo de Deus, na cultura judaica. No entendimento do judeu, está paralítico porque está em pecado. Então a prova de que Jesus pode perdoar o pecado é que Jesus, olha, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar o pecado, toma a tua cama e anda. Não sei como, aquele homem se ajeitou todo, pegou a cama e começou a andar. Mas ele não foi para qualquer lugar. A Bíblia diz que Jesus, quando fala para ele ir para a casa dele. Volta para a tua casa. Jesus, ele gosta de família, irmãos. Jesus, ele ama família. Mateus capítulo de número 9, versículo 2, quando narra esse episódio, a Bíblia fala que quando alguns homens trouxeram-lhe o paralítico, deitado numa cama, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo. Marcos não notou isso.
Mas Mateus nota, Jesus fala assim, tenha bom ânimo, antes de falar que os teus pecados estão perdoados. Porque a palavra de Jesus, e eu amo isso em Jesus, que Jesus não cura só o físico, Jesus cura a alma. Lembra? Por isso que é importante você prestar atenção nos detalhes. Para todo judeu, enfermidade era pecado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O homem, no início, poderia não acreditar que a enfermidade dele era por causa do pecado. Mas de tanto o povo falar, você está paralítico por causa do pecado, você está paralítico por causa do pecado, você está paralítico por causa do pecado, assim como Jó. De tanto o povo falar, Jó começou a falar, então eu quero um juiz, eu quero um advogado para mim pleitear minha causa com o Eterno. Então esse homem começou a criar dentro dele uma síndrome. Ele começou a criar dentro dele essa percepção de que ele era odiado por Deus. De que Deus tinha lançado sobre ele o juízo, mas Jesus diz assim, tenha bom ânimo. Antes de curar o físico, Jesus está curando o emocional. A mesma coisa ele vai fazer quando ele vem andando sobre as águas. Lembra do episódio? Jesus está lá despedindo a multidão, obriga os discípulos a entrar no barco. Alguns falam que ele manda, mas o texto original é que Jesus obrigou. Se não obriga, eles não vão. Entra dentro do barco, que quem manda sou eu. Atravessa. E lá pela quarta vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. O surfista sem prancha, vem andando em cima do mar. E os discípulos olham e falam, meu Deus do céu, é um fantasma. E começaram a gritar. E o grito ali é um grito de espanto. Imagina aquele monte de homem barbado gritando assustado. Pedro abraçando André, aquele negócio todo. E Judas tentando guardar a moeda, não sei como que estava. Só sei que estava todo mundo assustado. Aí Jesus olha de longe e fala o quê? Tem de bom ânimo. Irmãos, a última coisa que você quer ouvir quando o barco está afundando é tenha bom ânimo. Você quer ouvir, sou eu. Acalma o mar, mas Jesus primeiro vem falando, tenha bom ânimo, porque antes de Jesus realizar alguma coisa na minha e na sua vida, Ele quer que eu e você tenhamos convicção de que Ele é poderoso para mudar a nossa história. A mesma, olha que coisa tremenda, a mesma palavra que Jesus fala, tem níveis diferentes de percepção. 4 homens, paralítico, escribas e fariseu e a multidão, todos ouvem, tem de bom ânimo. Mas o efeito da palavra tem de bom ânimo foi uma no ouvido da multidão, foi uma no ouvido dos escribas e fariseus, foi uma no ouvido dos 4 amigos, mas foi totalmente diferente no ouvido do paralítico. A mesma palavra teve o poder de fazer os mestres e escribas da lei odiar Jesus, a multidão se impressionar e o paralítico receber a cura. No mesmo culto, a mesma pregação tem o poder de levantar alguém, de confrontar alguém, de magoar alguém, porque a palavra de Deus ela é espiritual. A palavra de Deus ela é multifuncional. Palavra que cura um, confronta outro, levanta outro, abate outro. Essa é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra prova é que quando Jesus está no jardim, que vão prender ele, pastor Robson, está ele e os discípulos, a guarda do templo vai prender Jesus e ele pergunta, quem buscais? Aí Judas vai lá, dá o beijo e o guarda fala, a Jesus Cristo. Ele dá um passo adiante, a Bíblia diz que ele, adiantando-se, disse, eu sou. A mesma palavra eu sou, que Jesus diz, derruba a guarda, mas todos os discípulos ficam de pé. Todos ouviram, mas o efeito da palavra foi outro. Isso aqui é uma palavra espiritual. Por isso que não tem palavra ruim, tem mau ouvinte. Eu já contei aqui essa ilustração, mas vou contar de novo, porque eu gosto dela. Pastor, cansado de pregar, estava meio desanimado, morava na área do campo. Um dia estava voltando bem desanimado para casa. Falou, rapaz, estou pregando, não estou vendo resultado, esse negócio não é para mim não. E por coincidência ele passa lá na casa de uma irmã, perto da casa da irmã, e está a irmã lá tecendo
um veludo de algodão lá. Ô pastor, Paz do Senhor, que palavra maravilhosa, hein? Aquela de domingo. Que palavra gloriosa, glória a Deus, que Deus continue te usando. Foi uma bênção, uma maravilha. O pastor se empolgou um pouco. Falou, foi bênção mesmo, irmã? Ela falou, foi bênção, maravilha. Eu estou aqui impactada. O pastor falou, foi o que mesmo? O que mesmo que eu preguei? A irmã parou assim. Falou, poxa, pastor, não lembro. Não lembro muito bem o que o senhor pregou. Aí o pastor já desanimou. Ele falou, poxa, irmão, mas você falou que a palavra foi bênção. E não lembra da palavra? Ela falou, não, pastor, é que eu não tenho a memória muito boa. Eu não lembro muito bem. Aí o pastor falou, não, tudo bem. Aí ela foi, parou e falou, não, pastor, mas vem aqui rapidinho. Aí o pastor chegou, ela estava lavando um veludo. Ela tirou o veludo, estava meio amarronzado. Aí ligou a bomba do poço lá e colocou o veludo debaixo. E a água foi batendo no veludo meio amarronzado e foi ficando branquinho. E ela mexendo o veludo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E o veludo foi ficando branquinho. Ela disse, pastor, tá vendo essa água que correu? Ela não volta mais. Mas tá vendo o efeito aqui no veludo? Ele falou, pois bem, é a pregação do Senhor. Eu não me recordo muito bem o que você falou, só sei de uma coisa, que a palavra me lavou, e eu sou uma nova criatura toda vez que ouço a palavra de Deus. Aí o pastor, amém, glória a Deus. Aí ela parou e falou assim, pastor, o senhor lembra o que o senhor comeu nesse mesmo dia o ano passado? Ele disse, eu acho que foi arroz, feijão, e deve ter uma mistura diferente lá. Aí ela falou, pois bem, a pregação pode ser a mesma, eu posso não me recordar, mas eu tenho certeza que a palavra que o Senhor pregou no domingo foi suficiente para me manter de pé, me sustentar. E é isso, irmão, a palavra de Deus é isso, palavra espiritual que nos mantém de pé. Glória ao nome de Jesus. Palavra de Deus. Aquela palavra, tenha bom ânimo, para a multidão poderia ser uma palavra comum, mas para o paralítico era uma palavra para curar as emoções. Em segundo lugar, Jesus curou o paralítico psicologicamente, como eu já falei. Quando Jesus fala assim, ó, filho. Você acha que é coisa pouca ser chamado de filho por ele? Você pode não ser qualquer outra coisa, mas você é filho. Teus pecados estão perdoados. Imagine o impacto daquela palavra, irmão. Eu acredito que o homem já começou a ser curado com essa palavra ali. Teus pecados estão perdoados. Ele se julgava sem valor, sem prestígio, não se sentia amado, mas Jesus chama ele de filho. Jesus nunca chamou Caifás de filho. Nunca chamou Herodes de filho. Chamou o paralítico de filho. Fiquei emocionado com essa palavra. E estou emocionado aqui agora. Porque muita gente conhecida não é filho. Conhecida aí na mídia, né? Não é filho. Muita gente que ninguém conhece. Ele vai falar, filho. Eu não quero ser conhecido como o maior pregador. Eu quero ser conhecido como filho. Não quero ser conhecido como o maior exegeta, como o maior... Não. Quero ser conhecido como filho. Porque a Bíblia diz que quem vai herdar o reino é filho. Título, honra, isso tudo aí, irmão, ó, vai ficar de lado. Não passa pelo fogo. Quem vai herdar o reino dos céus não é quem tem nome. É quem tem vida. Quando Jesus fala assim, os teus pecados estão perdoados, Jesus está curando ele espiritualmente. O pecado é a maior tragédia do homem. Falei isso no caso do leproso e repito aqui de novo. Assim como a lepra não afeta todos, assim como a atrofiação desse homem não afeta todos, o pecado é a maior tragédia do homem, porque você pode não ser cego, ser surdo, mudo, paralítico ou leproso, mas você tem pecado. O pecado atinge a todos, pequeno, grande, rico e pobre, gordo e magro, alto e baixo, pastor e membro.
E só existe um remédio para curar essa tragédia. Se chama Jesus. Ele é o remédio para curar o pecado. O perdão é o maior milagre de Jesus, porque atende à maior necessidade do homem. O maior milagre de Jesus não é fazer um gago que nem o Josué voltar a falar normalmente. O maior milagre de Jesus é o perdão. Porque o meu maior problema não era a minha enfermidade, era o pecado. Então o maior privilégio nós já temos, que foi o perdão de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então você pode se sentir amado e amada, porque Ele te deu o maior privilégio de todos, salvação. O perdão é o maior privilégio que nós temos, porque custou o maior preço. O perdão traz a maior bênção e o resultado mais duradouro. Porque, como o pastor Ailton até falou no domingo, Lázaro foi ressuscitado, mas morreu de novo. Mas o perdão que a gente recebe, ele causa um resultado em nós que dura para a vida eterna. Irmão, você é feliz porque é salvo? Porque às vezes a gente pode perder essa felicidade. Lembra do que Davi disse? Torna a dar-me a alegria na tua salvação. Salmo 51. Então tem gente que não sabe mais o que é ser feliz por ser salvo. O escritor de Hebreus diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O maior privilégio de todos. Versículo 10 e 11, para a gente encerrar. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. Marcos deixa bem claro isso. Vai para a sua casa. Os milagres de Jesus evidenciam a palavra que ele pregava e quem ele era. Eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus ele não é só um bom orador. Jesus não só tem uma palavra poderosa, mas ele age poderosamente. A palavra de Jesus evidencia quem ele é, irmãos. Isso aqui, assim, me encanta demais em Jesus. Porque normalmente tem muita gente que é bom demais na teoria. Mas cadê a evidência do que é falado? Jesus, ele fala, irmão, e a palavra dele tem poder para gerar vida. Ele ordena e água se transforma em vinho. Ele ordena e morto volta à vida. Ele ordena e paralítico é purificado, e paralítico volta a andar, leproso é purificado. Ele é Deus, Ele é o nosso Redentor, Ele é tudo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a verdade manifesta, Ele é a glória de Deus. A Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra de Jesus é poderosa para agir perto e agir longe. Agir no tempo e no espaço. Fico muito encantado com aquele milagre de Jesus transformando água em vinho. Porque você vai estudar o processo que leva para a videira gerar uva. É uma estação inteira. Tem que receber a água da chuva, passar pela raiz, passar pelo caule, passar pelo processo para gerar uva, para depois ir para o lagar, para depois ser pisado, para depois fermentar, para depois virar um vinho. É um espaço muito grande. Mas Jesus fala assim, ó, enche a talha e pode dar para o mestala beber. O que a natureza demora estações para produzir, a palavra de Jesus produz na hora. E o mais incrível é que às vezes Jesus diz assim, olha, eu não preciso ir para a tua casa não. Pode ir que o teu servo será curado. Mas em outros casos Jesus diz assim, alguém me tocou. E de mim saiu virtude. Às vezes ele cura de longe, mas às vezes ele quer se aproximar, quer tocar, quer conversar, quer olho no olho. Ele é rei. Ele é rei. Versículo 11. A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Isso aqui fala de uma restauração familiar. Vai para a tua... Imagine a surpresa. Os 4 amigos chegam em casa de manhã.
Dona Tamires, abra a porta. Abra a porta, Mariquinha. Quem sabe ela disse, eu não abro não. Ele disse, abre porque a gente vai fazer um negócio de doido hoje. A gente vai levar esse paralítico e a gente só volta com ele ou morto ou ele andando. Porque a gente não aguenta. Ele falou, tá bom, então leva. Aí levou o seu Josué, todo atrofiado, torto, em cima de uma cama. De repente volta alguém batendo na porta de novo. Abre a porta, Mariquinha. Dessa vez não é os 4 amigos não. Dessa vez é o dono da casa, dessa vez é o marido, dessa vez é o pai. Quando alguém tem de fato um encontro verdadeiro com Jesus, muda de vida. Igual o pastor Tiago fala, quando você encontra o caminho no seu caminho, você muda de vida. Encontraram Jesus, Jesus fala, volta para casa. Aquele homem, versículo 12 agora, e levantando-se, tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Resultados desse milagre: veio cativo, voltou livre. Porque quem ele encontrou naquela casa não foi apenas os escribas, foi Jesus. Quando o pecador vem até Cristo, ele vem preso, mas volta livre. Aquele homem estava preso à maca, agora ele é quem carrega a maca. Aquilo que aprisionava o homem agora se tornou refém dele. Isso fala de controle. Vem em busca de uma coisa. Eles foram em busca da cura. Receberam o que foram buscar e o que precisavam. Não é toda vez que Jesus faz isso não. Mas foram em busca da cura. Jesus diz, vou te dar algo melhor. Perdão e cura. É sempre assim. Jesus nunca nos decepciona. Jesus sempre nos impressiona. Guarde isso no seu coração. Jesus nunca nos decepciona. Jesus sempre nos impressiona. Porque às vezes você fala assim, não, eu estou indo lá só para receber uma cura. Aí Jesus fala assim, vou fazer você viver bem aqui na terra. E você ainda vai para o céu. Eu só tenho 5 pães e 2 peixes aqui, mas o que é isso para tanto? Dá para Jesus, que Jesus sabe o que faz. Ele queria a cura, recebeu perdão e cura ao se colocar aos pés de Jesus. Estava doente e perdido. E ao sair estava curado e salvo. Esse é o nosso Jesus. É o Deus que realiza milagres. É o Deus que pode operar na minha e na sua vida. Amém? Esse foi o 8º milagre de Jesus, numa série de 35. Se ele não voltar e me permitir, eu vou falar dos 35, porque eu tenho aprendido muito e tenho ficado cada vez mais impressionado com quem ele é. Eu aconselho você a fazer o mesmo. A parar às vezes de ouvir um pouco sobre essa calamidade do mundo e olhar um pouco para a beleza de quem Jesus é. Ele é tão lindo que não tem palavras. A gente não acha palavras para colocar dentro do vocabulário para expressar quem Jesus é. Essa semana eu estava lendo um livro. William Berkeley. E ele diz o seguinte. Estava lendo sobre vida espiritual. Sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Ele diz assim: a Bíblia foi inspirada pelo Espírito. Você crê nisso? Ele está conversando com o autor, né? Ele está falando, mas ele está conversando com o autor. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito. Você crê nisso? Aí você, como leitor, você responde, não, eu creio. Ele fala assim, se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito e você crê que ela foi inspirada pelo Espírito, ao rejeitar a leitura da Bíblia, você está rejeitando o Espírito. Logo, se você diz que é espiritual, mas não ama a palavra inspirada, você é mentiroso. Aí eu li isso e falei, meu Deus do céu. Os irmãos creem que a Bíblia é inspirada pelo Espírito? Leia. De verdade. Tá bom? Deus em Cristo abençoe os irmãos. Coloquem de pé.